Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida, uma feliz Páscoa para você, para sua casa, para sua família. Hoje festejamos, para a glória do nosso Deus, o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu renascimento, podemos assim dizer, a ressurreição em Jesus Cristo. Que Deus possa falar forte ao seu coração neste ensinamento, em que eu tenho certeza que nessa biografia de Jesus Cristo, as vitórias de Deus alcançadas na cruz, possa ser a sua vitória, como pode ser a vitória de todos que estão aqui. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir um Cristo ressuscitado, vivo, reina, para a glória de Deus. Diga: eu sou mais do que vencedor, tudo eu posso naquele que me fortalece. Preste atenção, eu gostei da atitude da nossa irmã aqui, que ela foi lá e disse: eu sou mais do que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece. É isso aí. Então vamos fazer isso em nome de Jesus. Teve a irmã lá também que fez, glória a Deus, amém? Nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus pôs na minha, na tua, na nossa mão uma espada, sendo que essa espada não é uma espada física, é uma espada chamada Palavra de Deus. Jesus Cristo disse no livro de Mateus, Jesus disse assim: não vos julgueis que vim vos trazer a paz. Está na Bíblia. Olha o que é que Jesus diz para a igreja: não julgueis que eu vim trazer a paz, não, mas sim a espada. Está na palavra de Deus. Às vezes você acha que cristianismo, servir a Cristo, é ter paz. Estou em paz, não há problema nenhum. Nossa, que vida maravilhosa. Cuidado, muito cuidado com isso. Por quê? Porque Jesus disse de forma bastante clara: não julgueis que vim vos trazer a paz, mas sim a espada, diz a palavra de Deus, amém? Agora, quando você levantar a mão, faz como eu vi aqui agora há pouco, não faz só assim não, tem que ser de um campeão, tem que ser daquele que crê na vitória, daquele Cristo que te fez mais do que vencedor, que faz de você cabeça e não cauda, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Boa noite, povo de Deus. Em nome de Deus te diz, diga comigo: eu sou mais do que vencedor, tudo eu posso naquele que me fortalece. A minha vitória está em Jesus Cristo, na crucificação, na ressurreição, no batismo do Espírito Santo, para a glória de Deus. Aplauda em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque a mão no coração, diga: fala comigo, Senhor. Transforma este lugar em uma sala de aula. Eu não quero uma pregação, eu quero um ensinamento, para que eu, saindo daqui, possa enfrentar a vida lá fora, exercendo, praticando, executando, vivendo, me investindo, revestindo com este ensinamento. Diabo, em nome de Jesus, eu te repreendo. Você não irá tirar a semente do ensinamento, da exposição da palavra. Eu irei viver, praticar e desfrutar do que eu vou aprender, em nome de Jesus. Diga glória a Deus e aplauda esse Deus bem forte. No livro de Romanos, no capítulo de número 8, e é interessante nós sabermos que quando você divide os evangelhos, por assim conhecer, você vai ter o primeiro livro, que é o livro de Mateus. Diga comigo: Mateus. Para quem foi escrito o livro de Mateus? Foi escrito para os judeus. Então pode-se chamar que Mateus é o livro messiânico.
em que ele revela Cristo. Por isso que você vai ver ali o nascimento todo escrito para a glória de Deus. Você tem o livro de Marcos. O livro de Marcos, quando você lê o livro de Marcos, você vai ver ele próprio, o Senhor Jesus, no caso o apóstolo Marcos, escrevendo para os gregos, para que eles entendessem a manifestação do poder de Deus. João e Lucas, no caso, você vai ter João para os gentios. E Romanos, você vai ter aqui escrito que para os romanos era como se, entre aspas, parecesse como se fosse uma ofensa, mas era uma evangelização. Amém? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 31. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos, pois, a estas coisas? Preste atenção, por gentileza. Dentro deste versículo está um versículo muito conhecido por todos nós, que vira e versa nós sempre repetimos, e que nós mesmos ditamos: se Deus é por nós, ok, amém. Preste atenção agora em nome de Jesus. Muitos de nós citamos esse versículo: não, se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus por isso, amém. Só que nós temos que entendermos, se Deus é por nós, quem é esse que não pode se levantar contra nós? Porque aqui está como oculto. Então nós temos que descobrirmos. Se nós quisermos citarmos esse versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que descobrirmos quem esse quem é contra nós. Será que é uma pessoa? Nós sabemos que não, porque a Bíblia Sagrada diz que não temos de lutarmos nem contra a carne nem contra o sangue. Então nós já descartamos a pessoa. A Bíblia diz que a nossa luta não é carnal, mas sim espiritual. Sabemos também que não devemos de hipótese alguma utilizarmos de armas carnais, porque a Bíblia Sagrada diz que as minhas, as tuas, as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para destruir, aniquilar as estratégias do diabo. Então aqui nós já, para a glória de Deus, já bem sabemos que não temos que de hipótese, circunstância alguma, lutarmos contra quem quer que seja. Seja lá o que esta pessoa fizer, você não tem de que revidar. Agora a questão é, tudo bem, como é que eu posso separar então as coisas? Para que eu possa dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Está na Bíblia Sagrada. Então vamos voltar aqui ao início da leitura. Vamos lá. Que diremos, pois, a estas coisas? Estas coisas é exatamente o que se é executado. É como, por exemplo, nós aprendemos agora na sexta-feira. Nós aprendemos o porquê da utilização da coroa, da cruz, do chicote e dos pregos. Eu ensinei, não eu, mas o Espírito Santo, sobre cada peça em uma só mensagem. Nós entendemos o significado, a importância e a utilização de cada uma delas. E até que então nós aprendemos o que no livro de Colossenses, capítulo de número 2, a Bíblia deixa registrado. Em que havia-se uma cédula que era contra mim, que era contra você, que era contra nós. Esta cédula era uma dívida que nós tínhamos perante a Deus. O inimigo podia muito bem a mim, a você, a nós nos acusar. Então nós aprendemos lá, em que a Bíblia Sagrada diz que esta cédula que nos era contrária, que era contra nós, Jesus atirou do meio de nós, Colossenses 2,14, atirou do meio de nós, ele não a pediu emprestado, e a Bíblia diz que ele tirou essa cédula, e a Bíblia diz então que ele simplesmente foi lá e a cravou na cruz. E o que era contra nós? A dívida, o medo, a doença, a angústia, a possessão, a depressão e tudo quanto mais você imaginar que é contrário à vontade de Deus para mim e para você.
Então estas coisas aqui é os acontecimentos. Então de repente você diz assim: estou começando a entender, porque a Bíblia Sagrada diz: que diremos, o que confessaremos, o que declararemos. Mas espera ainda, então essas coisas se referem aos acontecimentos que se levantam contra mim. Isso mesmo, é só você ler com calma, você vai perceber. Que diremos, pois, a estas coisas? O que diremos à dívida? O que diremos então à doença, seja ela de que ordem que for? De repente é uma depressão. O que diremos à depressão? O que diremos ao medo? É importante que você entenda em que o nome acarreta as suas consequências. O nome é medo. Quais são as consequências do medo? Angústia. Então, de repente, uma pessoa que é tomada pelo medo pode sentir-se uma pessoa angustiada. É uma pessoa em que ela não consegue acreditar nela mesma. Então é importante que você entenda que estas coisas referem-se exatamente ao acontecimento. Então o que diremos ao medo? O que diremos à tristeza? O que diremos à angústia? O que diremos à depressão? O que diremos à contenda dentro do lar? O que diremos? Como trataremos essas coisas? Porque vindo essas coisas sobre nós, o que acontece? Nós nos abatemos, nós nos entristecemos, nós ficamos cabisbaixo, nós simplesmente acreditamos que não temos forças para vencer. E na verdade, entre aspas, assim não é mesmo. Porque se nós tivéssemos em nós mesmos capacidade e força para vencermos por nós mesmos, então jamais nós estaríamos sentados aqui. Porque nós teríamos em nós mesmos tamanha capacidade para vencer. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor vendo em mim, você e nós, que não tínhamos condição de vencermos por nós mesmos, então Ele lançou a sua rede, e a mim e a você, a nós deixamos-nos ser pescados, e hoje estamos aqui. E aí onde Ele mesmo diz que sem Ele, sem Cristo, nada poderemos fazer. Então quando você olha para cá, que diremos pois a estas coisas? O que falaremos nessa direção? O que eu hei de falar à dívida? Não posso pagar. Você não está vendo que desse jeito eu nunca vou conseguir? O que diremos a uma intriga conjugal? Jamais vai ter jeito. Você não está vendo que eu nunca vou conseguir reatar? O que diremos? Vocês estão entendendo? O que diremos a estas coisas? Pessoas passam por problemas e se direcionam na direção do problema, se vendo incapazes, completamente, totalmente incapazes. Isso elimina as suas forças. É como se manietasse suas mãos e os seus pés, e a pessoa ficasse totalmente inoperante, sentindo-se incapaz diante de tamanho problema. E aí de repente o apóstolo Paulo diz assim: então o que diremos a estas coisas? O que diremos a estas coisas? Quando você dá uma marcha ré bíblica, você vai ver algo interessante que a Bíblia Sagrada diz, em que houve um momento em que Israel ficou cercada pelos seus inimigos, e mais ou menos parecido com o que está escrito aqui, a Bíblia diz que vai citar-se da seguinte forma: que mais são dos que são por nós, dos que os que são contra nós. O que é interessante é que ele está falando o quê? Ao acontecimento. Ele está dizendo aquilo que o está amedrontando, aquilo que está intimidando. Então eles estão vendo o número de seus inimigos, e eles estão acuados, estão se sentindo presos, mas algo muda dentro deles, porque agora eles vão abrirem a boca e vão dizer naquela direção, e eles vão dizer: ei, fiquem vocês sabendo que mais são dos que são por nós do que os que são contra nós. Com isso a Bíblia diz que Deus entra em ação e opera e realiza o milagre. Então quando você vem aqui, que está escrito: que diremos, o que confessaremos, o que declararemos? A pergunta é: o que você tem confessado na direção do problema? O que você tem falado na direção desse problema? Estou vendo a hora que parece que não vai dar certo mesmo. Estou vendo a hora que eu não vou conseguir. Pelo que eu estou vendo, olha, a melhor coisa que tem é desistir e jogar tudo para cima. O que você tem confessado na direção do problema? Porque está escrito, é bem facinho de entender. O que diremos
a estas coisas. Coisas é exatamente o problema. Qual é o problema? A pergunta que ele está fazendo é esta: o que você fala nessa direção? Você diz que não pode? Você diz que não consegue? Então você mesmo está dizendo para você mesmo que você não pode. Então, sem você perceber, você fará de tudo para não conseguir. Só que lá dentro de você, você não quer isso. Você quer conseguir. Você quer começar o curso e terminar. Você quer começar a faculdade e concluir. Você quer que o seu casamento seja abençoado. Você quer que a sua família seja abençoada. Você quer ser revestido do Espírito Santo. Mas só que quando você vê as dificuldades, você começa a abrir da sua boca e confessar o que você não quer, a dizer o que você não quer. Você não quer a derrota, mas com todo respeito, vira e volta, você sempre a chama à existência. Você não quer o fracasso, mas vira e volta, me perdoe, e o Espírito Santo lhe viu fazendo isto. Você vira e volta e está chamando à existência. Você não está vendo que desse jeito não vai dar para pagar as contas? Não é isso que você quer, mas você está chamando à existência. Você mesmo está chamando a existência que você não quer. Você está olhando para essas coisas, e aí a Bíblia diz: o que diremos a estas coisas? Está vendo que desse jeito eu não vou ter dinheiro para pagar meu plano de saúde? Está vendo que desse jeito, pelo que eu estou vendo, esse menino, pelo amor de Deus, do jeito que anda, vai ser desobediente a vida inteira. Você não quer isso. Você olha para a sua situação, quer seja espiritual, e você diz para você mesmo: desse jeito eu estou vendo a hora fraquejar, estou vendo a hora desistir. Meu Deus, o que é que você tem falado a estas coisas? O que é que você tem confessado acerca dessas coisas que tem de sobrevindo? Desse jeito eu vou acabar pedindo a conta do emprego, não aguento tanta perseguição, parece uma coisa, se eu estou ali me persegue, se eu estou acolá me persegue também. Então você começa a citar coisas naquela direção que você não quer. Então a Bíblia está dizendo: que diremos pois a estas coisas? O que você tem confessado? O que tem saído de dentro de você? O que você tem declarado? E aí ele continua: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então de repente ele vem aqui também com uma outra interrogação, não é uma afirmação não. Então ele nos faz a interrogação acerca do que temos falado a estas coisas. E agora ele vem com uma outra interrogação, não é uma afirmação. Nós é que quando confessamos, nós transformamos em uma confissão. Mas pode ver aí, é uma interrogação. É uma interrogação. Porque na hora do peca para capar, muitos meio que deixam de acreditar que Deus é consigo. Repito, se você ler com calma, não é uma afirmação, é uma interrogação, é ou não é? E se é uma interrogação, não sei se eu estou certo, aí os professores me ensinam, ou então digam, não, é mais ou menos. Se é, então é um questionamento. Questionamento no sentido da situação em que eu estou, que me leva a pensar que eu estou só, de que Deus não se importa, de que Deus não liga. Então de repente ele diz: o que diremos pois a estas coisas? Como iremos nos portar diante delas? Como iremos confessarmos diante delas? Que não podemos? Que não vamos conseguir? Que não vai dar certo? Que é melhor desistir? Que é melhor recuar? Que é melhor retroceder? Que a melhor coisa que tem é jogar tudo para cima? Como às vezes vem na sua mente, que a melhor coisa que tem é jogar tudo para cima, desistir, pronto e acabou-se? É isso que vem no seu coração? É isso que vem? Agora há pouco estava conversando com uma pessoa, e que essa pessoa estava aos prantos, chorando, mas chorando literalmente por conta de que infelizmente na família, e principalmente por ser filho único, acontecer algo que eu não posso expor aqui. E eu dizia para essa pessoa da seguinte forma: ei, a sua atitude, o seu comportamento, por mais que você não queira, é de quem está se entregando pelo problema.
que está deixando o problema determinar os seus sentimentos e determinar agora a sua ação com reação. Agora há pouco eu subi no altar, então eu disse para essa pessoa: o que você tem confessado nessa direção, o que você tem dito nessa direção? Porque ele está dizendo aqui: se Deus é o quê? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Então o que será contra você? O que irá poder resistir a você se você acreditar que a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a sua confissão? Mude a sua confissão. Não fique com esse pensamento de que não vai dar, de que não tem como, você não está vendo, não tem condição. Isso vai te colocar para baixo. Isso vai abater você, isso não vai te trazer fé, isso não vai te trazer motivação, coisa nenhuma. E aí ele continua dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32, aquele quem? Deus. Esse aquele aqui refere-se a Deus, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Olha como nós somos surpreendidos agora. A palavra aquele é o Deus que está falando aqui acerca dele, da atitude dele, do comportamento dele. Então você pode ler assim: Deus que nem mesmo a seu próprio filho poupou. É interessante, né? Porque quando você vai em Isaías 53 e 54, você vai ver que a Bíblia Sagrada diz que a Deus todavia agradou moê-lo. Está na Bíblia. A Bíblia diz que acerca do sacrifício de Cristo na cruz, Deus não ficou com aquele olhar de bichinho, coitadinho, estou com tanta peninha de você, não. A Bíblia diz que agradou moê-lo. Meu irmão, não sei se você já viu, mas de repente você vai passando e vê aquele pessoal que vende caldo de cana. Você pega ali a cana e você agora está moendo a cana para tirar o sumo da cana. É tanto que já não tinha mais uma só gota de sangue, e o que por final saiu foi água, porque já não tinha mais sangue para sair, não tinha mais. E a Bíblia diz que agradou moê-lo. E agradou a quem? Agradou o pai. Eu quero que você entenda isso. O pai não ficou olhando para o filho com pena, com dó, bichinho, coitadinho, olha só o que é que estão fazendo com ele. Não, a Bíblia diz que todavia agradou moê-lo. E o que é mais interessante, você sabe o que é? É que ele continua dizendo aqui: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Abriu mão dele, o entregou, abriu mão. Pronto, tudo bem, então eu abro mão do filho. Eu estou abrindo mão dele agora, literalmente. Pronto, eu estou abrindo mão do meu filho. Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe muito bem que jamais nós iremos fazermos tal coisa pelos nossos filhos. Pelo contrário, tudo que nós queremos é que os nossos filhos vá bem. Trabalhamos, lutamos, suamos, às vezes aguentamos abusos, às vezes baixamos a cabeça, não porque simplesmente perdemos a moral, mas porque não queremos de hipótese alguma, de maneira alguma, criar assim meio que um ambiente hostil dentro de casa. Aconselhamos, orientamos, às vezes damos a mão à palmatória, e tudo isso fazemos para o bem dos nossos filhos. Só que, biblicamente falando, a Bíblia Sagrada diz assim: sendo nós maus pais, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Olha o que a Bíblia ainda acima de tudo nos chama: maus pais. Por mais que tentemos fazermos o melhor aos nossos olhos, aos olhos de Deus, nós não deixamos de sermos maus pais. Não que Deus nos condene, não que Deus diga que somos irresponsáveis, não é isso não. Só que Ele está comparando a sua paternidade com a nossa paternidade, porque Ele diz assim: sendo nós maus pais, sabemos darmos boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará
o Espírito Santo que lhe pedirem. Veja que o próprio Deus vai ao extremo. O próprio Deus está dizendo: ei, vocês que fazem de tudo pelos filhos de vocês, vocês que, se forem precisos, vocês saem de dentro de casa para os filhos ficarem em paz dentro de casa. Vocês que fazem de tudo, vocês que lutam de um lado, lutam do outro, pagam a faculdade, faz tudo. De repente ele diz: é o máximo que vocês podem dar. Além disso, vocês não podem fazer outra coisa. É como quem aconselha um filho. Você pode aconselhá-lo, mas é ele quem vai decidir seguir ou não o conselho dos pais. Você pode aconselhá-lo: minha filha, meu filho, pelo amor de Deus, escute seu pai, escute sua mãe. Você pode aconselhá-lo. Você pode passar o dia, a noite, um mês sentado ao lado dele, mas no final das contas, quem vai praticar ou não o conselho que os pais dão é o próprio filho, porque mexe com o livre-arbítrio. Mexe com o livre-arbítrio. Só que infelizmente os filhos não conseguem entender que o pai, ou a mãe, ou os pais, para estarem dando tamanho conselho, é porque querem evitar com que os filhos passem por onde eles já passaram. Mas só que aí, infelizmente, muitas vezes entra a cegueira, porque o filho acha que os pais são intrometidos. Não, está se intrometendo demais, está querendo mandar demais. Ei, tudo que os teus pais querem é o teu melhor. Tudo que o teu pai quer para ti é que você viva bem. Tudo que os teus pais querem é que você verdadeiramente viva em paz dentro da sua casa, porque a paz de teus pais está também em você ter paz. É como a saúde dos teus pais, é você começar em nome do Senhor Jesus a cuidar-se de si, até de comer o alimento que você precisa comer. E às vezes, sem perceber, você meio que endurece o coração. E às vezes, sem perceber, você vai ter de pagar um preço que você não precisaria pagar. E aí depois você vai estar dizendo: foi o diabo, foi o inimigo. E às vezes não foi. Então quando você olha para cá, a Bíblia Sagrada diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Meu Deus, eu vou ler de novo esse versículo, porque ele é muito importante. Ele liberta a nossa mente, ele quebra cadeias aqui dentro. Olha o que está escrito: aquele é Deus, Deus que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Glória a Deus. Como nos não dará também com ele, com Jesus Cristo, todas as coisas? Preste bem atenção. Diga: não me falta fé para receber. Não me falta fé para receber. O que me falta é entendimento de entender que eu mereço receber. Um dos mais velhos truques do diabo não é impedir-nos com que a gente peça, porque pidão nós somos por natureza, sim ou não? Sim, pedimos do amanhecer ao anoitecer, e quando sonhamos ainda estamos pedindo. Não nos falta fé para pedir. Não nos falta fé para pedir. Você pode pedir e peça, porém com fé, diz a Bíblia, porque aquele que pede recebe, aquele que busca acha. Mas só que na maioria das vezes nós não recebemos, não é porque não pedimos, é porque não nos achamos merecedores. Eu, pobre, mísero, pecador? Pois é, você mesmo. Em nome de Jesus, leia esse versículo quantas vezes forem necessários, porque a Bíblia Sagrada está dizendo: eis, em questão de valores, o que você precisa não é em nada mais valioso do que eu ter entregue o meu filho em seu resgate. Querido, se você colocar na balança, você vai ver que o filho, quer dizer, Jesus Cristo, é muito mais valioso
do que qualquer porta de emprego que você esteja precisando. Se você colocar na balança, você vai ver que Jesus Cristo é muito, muito mais importante do que qualquer bem que você esteja necessitando. Se Ele não negou-nos o seu Filho, como Ele vai nos negar aquilo que nós precisamos? Não tem como. Entenda isso em nome de Jesus. Ele não vai negar a sua saúde, porque Ele, Jesus Cristo, já foi à cruz do Calvário para levar sobre si as minhas, as suas, as nossas enfermidades. A questão é que na soma dos direitos, o que você se vê tendo direito? O que você se vê tendo direito? O que você se vê tendo direito? Você se vê tendo direito, como a Bíblia diz, em que o Senhor te deu autoridade e poder para pisar em serpente e escorpião? Sim, eu me vejo nesse direito, porque não fui eu quem o conquistei, mas foi Cristo quem o conquistou e me deu esse direito. Glória a Deus, meus parabéns. Você se veja no direito. Você se vê no direito de onde colocar a planta dos teus pés, o Senhor te abençoar? Sim, profeta, porque eu não adquiri por mim mesmo, foi Cristo quem adquiriu por mim, e eu reconheço esse direito, que onde eu colocar a planta dos meus pés, eu serei abençoado. A questão é que nós não nos vemos no direito de que Ele, Cristo, nos deu o direito de exercermos autoridade e poder sobre todas as obras das trevas. Você não tem que viver nessa situação que você está vivendo, acuado, triste, abatido. Pelo amor de Deus, liberte a sua mente. Liberte a sua mente de toda e qualquer escravidão que te leva a acreditar que você não é um ninguém. Se você ainda que não seja um ninguém ou fosse um ninguém, Cristo morreu na cruz do Calvário sabendo exatamente quem você era, e a Bíblia diz que não foi ninguém, nem eu nem você, que o colocamos lá ou que o forçamos estarmos na cruz. Ele disse: ninguém tem poder de tomar a minha vida, eu a dou porque eu bem o quero. E Ele disse, e me disse, e te disse, e nos disse, chamando-nos de amigos, não há nenhum outro melhor do que eu, porque eu dou a minha vida por vocês. Então levante essa cabeça. Levante essa cabeça. Você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Você não é um ninguém, você não é um inoperante, você não é um zero à esquerda, você não é o que outras pessoas dizem que você é o que Deus diz que você é, e acabou essa conversa. Porque se nem Ele poupou o seu único filho, se Ele não poupou o próprio filho, como é que Ele vai negar o que você lhe pedir? A porta em que você bater em Cristo estará aberta. E Ele continua dizendo, versículo 33: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É outra interrogação. Quem é que vai? É mais ou menos assim, olha, interessante. Leia o livro de Marcos, leia o livro de Mateus, leia Lucas e leia João. Mas leia principalmente Mateus, Marcos e Lucas. É impressionante como você vai perceber em que Jesus Cristo teve mais trabalho com os religiosos do que com os pecadores, irmão Jorge. É impressionante. As pessoas que mais deram trabalho para Jesus não foram os pecadores, foram os religiosos. Foram os sacerdotes, foram os escribas, foram os fariseus, foram os saduceus, homens que eram para estar ao lado de Jesus, o apoiando no seu ministério, mas que infelizmente foram totalmente contra ele. Quando você ler ali, principalmente Mateus, quando você ler ali Marcos, quando você ver Lucas, porque já no caso João é escrito para os gentios que somos nós, quando você ler esses três evangelhos, é impressionante. Por exemplo, a Bíblia diz que
que havia um homem que estava à beira do caminho mendigando. Jesus iria passar por aquele caminho, e por ser ele mendigo, era a escória da sociedade. Por ser ele mendigo e cego, as pessoas tinham ele como que estivesse em pecado ou por debaixo de maldição. Porque se alguém naquele tempo nascesse com defeito, seja ele qual fosse, era escória, está em pecado. Ou pecou ele, ou pecou seus pais. Para que isso acontecesse, para que ele tivesse nascido assim. Lembra daquela passagem, quando a Bíblia diz, em que os discípulos iam andando com Jesus de Nazaré, e havia uma criança, um jovem, um garoto, um menino, e a Bíblia diz que os discípulos pararam Jesus, e disseram: mestre, quem pecou? Quem foi que pecou? Para que ele nascesse assim? Foi ele quem pecou, ou foram seus pais que pecaram? Está na Bíblia. E aí está lá Bartimeu, e Bartimeu, ouvindo falar que Jesus ia passar no caminho, Bartimeu se pôs de pé, e a Bíblia diz que ele foi para o caminho, e começou a clamar. A Bíblia diz em que homens religiosos estavam seguindo Jesus. Quando ouviram Bartimeu começar a clamar, se incomodaram, e foram até Bartimeu e disseram: cala-te, não incomode o mestre não, fique calado. Como pode pessoas assim não se importar com o problema de um homem em que está a mendigar na beira do caminho, e que agora decidiu sair daquela situação e está pedindo por ajuda? Por serem eles homens religiosos, quer dizer, de Deus, o que era para eles fazerem? Pegarem a mão do cego e dizer: gente, abre espaço aí, pessoal, abre caminho, vamos ajudá-lo, pessoal. Sim ou não, pessoal? Sim. Mas foram eles que tentaram impedir, foram eles que disseram para que eles se calassem. Você quer outro exemplo? A Bíblia Sagrada fala de um homem chamado Jairo. Diz a Bíblia que Jairo era um homem de posição. A Bíblia diz que ele pegou toda a posição que ele tinha e colocou rente com o chão, porque foi até Jesus e o clamou dizendo: bom mestre, ô mestre, venha à minha casa e põe as mãos sobre a minha filha, para que sare e viva. A Bíblia diz, então está escrito, em que quando ele ia chegando em casa, ao lado de Jesus, vieram homens religiosos de dentro da casa dele, e disseram: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Como pode? A pessoa sai para buscar ajuda, a pessoa sai de lá e vai até ele, e está trazendo a pessoa, a única pessoa que poderia ajudá-lo. Ao invés dessas pessoas dizerem assim: Jairo, apressa aí, meu irmão, vamos lá, olha, você foi buscar ajuda, vamos aqui, entra ligeiro. Não, disseram: não incomode o mestre. Ou do que falar de uma mulher em que Jesus estava na casa de um dos homens mais importantes de forma religiosa, estava ali pregando a palavra. De repente veio uma mulher pecadora. A Bíblia diz então que ela pegou alambraço, uma das coisas mais raras e caras do tempo, e a Bíblia diz que derramou sobre os seus pés e começou a enxugar com os cabelos. Os homens religiosos disseram nos seus corações: se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Jesus diz, está escrito, sabendo então Jesus que eles arrazoavam em seus corações, disse: eu entrei na tua casa e não ungistes a minha cabeça, e nem lavastes os meus pés. Agora, porque esta mulher vem até a mim, e com suas lágrimas e com seus cabelos enxuga os meus pés, dizeis tais coisas. Meu Deus, do que falar, de tantos que eu podia citar aqui como exemplo. De uma mulher que estava na sinagoga, há 38 anos havia um demônio na cacunda dela. 38 anos essa mulher andava encurvada. 38 anos, ninguém nunca jamais fizeram imposição de mão na cabeça dela. Ninguém nunca disseram: demônio, tire a mão de sobre o corpo dessa mulher. Ninguém sequer se importava ou ligava, mas porque era um dia de sábado. Agora a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher, repreende o demônio, mandam ele embora. O demônio vai embora.
As pessoas, ao invés de aplaudir e dizer, nossa, olha que coisa linda, uma mulher que há 38 anos era escrava de Satanás está liberta, ali era para ter dado júbilo de glória, de aleluia, era para o povo ter pulado, cantado, dançado, se alegrado. Não, mas a Bíblia diz que chegaram para ela e a repreenderam, olharam para ela e disseram, ei, tu poderias ter vindo para ser curado em qualquer dia da semana, mas não no sábado. Em outras palavras, tu podia muito bem passar mais 2 dias sofrendo. Claro, quando o sofrimento não é contigo, nós infelizmente meio que não nos importamos, julgamos, condenamos, apontamos. Ei, o que a Bíblia está dizendo aqui é, levante a cabeça, levante essa cabeça. Deus está dizendo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? A Bíblia diz que todos nós somos chamados, mas poucos são os escolhidos. E você é um escolhido de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diz, se Deus não te condena, não se condene a si mesmo. Quem é escolhido de Deus, dá para terminar o versículo? O que ele diz? É Deus quem o justifica. É os nossos atos que nos justificam? É as nossas atitudes que nos justificam? Não. Devemos sim andarmos segundo o que a palavra de Deus pede que nós andemos. Mas a Bíblia justifica. É Deus quem vai te justificar lá no teu trabalho. É Deus quem vai te justificar na tua família. Pastor, porque eu não estou podendo ajudar, estão dizendo que eu sou ruim. Porque eu não estou podendo, pastor, olha, só não estão dizendo que eu sou pior do que o diabo, porque não pode. Mas o senhor não tem ideia do que já falaram de mim, pastor. Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Porque se Deus é por ti, meu irmão, o que vai dar no fim dessa história? Você como mais do que vencedor. Porque ele mesmo diz, é Deus quem nos justifica. Versículo de número 34. Quem é que condena? Quem é que condena? Eu quero saber, quem é que condena? Dá para você ver um Deus que toma a frente? Quem está entendendo aqui, diga amém. Olhe para cá. Não é por falta de fé que deixamos de recebermos os nossos milagres. É por não nos acharmos merecedores. Meu Deus, eu tenho certeza que se o seu filho estiver precisando, você toma a frente. Você toma as dores. Certo dia eu li esse livro e eu me lembro em que um certo rapaz estudava em um colégio simples. Se eu não me engano, Oral Robert. E ele era meio magricelo, baixo. E um certo dia, um dos rapazes mais fortes do colégio meio que o empurrou e bateu nele. Só que ele, Oral Robert, tem um irmão, e esse irmão é mais alto do que o rapaz que bateu nele, mais forte do que o rapaz que bateu nele. E ele então foi até a sua casa, e quando lá chegou, ele falou para o irmão dele, e o irmão dele olhou para ele e disse, o que é que você fez? Ele disse, eu apanhei, porque ele é maior do que eu e mais forte do que eu. E o que é que você quer que eu faça? Eu quero que você vá lá me ajudar. Eu quero que você vá lá, porque senão, como é que amanhã eu vou chegar no colégio? Como é que amanhã os meus amigos do colégio vão me ver? Eles vão olhar para mim e vão rir da minha cara. Então eu quero que você me ajude. E o irmão dele pegou e disse, tá bom, eu vou com você. Então ele encheu o peito, porque o irmão dele ia com ele. Era o seu irmão mais velho. Ele encheu o peito, se encheu de coragem. E já tinha na mente dele como é que ia ser. Quando foi no outro dia, ele acordou muito cedo, tomou banho,
muito feliz, muito alegre, porque o irmão dele disse que estaria lá no colégio. E aí então ele foi na direção do colégio. Só que é interessante que o irmão dele meio que se atrasou porque quis. E quando ele ia se aproximando do colégio, parece uma coisa, porque o medo atrai. De tantos alunos que ele podia dar de frente, ele deu logo de frente com uma pessoa que na aula, no dia anterior, tinha batido nele. Porque o medo atrai. Às vezes você está devendo uma pessoa e tudo que você quer é não ver aquela pessoa, mas parece uma coisa. Você se dá de frente com uma pessoa, meu Deus, o que é isso? É verdade, o medo atrai. Você não quer que na madrugada o pneu fure, e vai ter um dia que vai furar e você vai dizer, nossa, furou. Claro, você atraiu aquilo de alguma forma para você. Você quer alguma coisa e não quer, e às vezes o medo atrai. Só que em resumo da conversa, ele então olhou para um lado, olhou para o outro, mas ele não viu o irmão dele. Só que o irmão dele, na verdade, tinha chegado antes que ele. E ele sabia muito bem qual era o caminho que o irmão dele sempre passava para poder ir para o colégio. E o irmão dele tinha ficado escondido por detrás de uma árvore. E ele não viu o irmão dele. Então ele está indo na direção do colégio. Ele pensou, se eu recuar, vai ser pior. Se eu avançar, vai ser pior ainda. Mas entre recuar e avançar, eu vou avançar. Enquanto isso, o rapaz parou e ficou observando e olhando para ele, porque tinha dito, se você amanhã voltar ao colégio, você vai apanhar de novo. E ele pensou, se eu correr, vai ser pior. O jeito que tem eu andar para frente. E eu li isso no livro, há muitos anos atrás. E ele então, não tendo para onde correr, não tendo para onde ir, só existia um meio, o mar tinha que se abrir. O mar tinha que se abrir, não tinha para onde ir. E ele então foi na direção, mas tremendo mais do que vara verde. E ele esqueceu de olhar para trás. Ele esqueceu de olhar. E ele agora então na direção do rapaz, o rapaz olhando para ele. E quando um ficou de frente do outro, quando um ficou olhando um para o outro, o irmão dele veio por detrás, mais forte, mais alto, mais paludo. E ele olhou para aquele rapaz e, tirando como que tivesse força dentro dele, olhou para ele e disse, sai da minha frente, sai da minha frente. Mas se temia mais do que vara verde, sai da minha frente. E o rapaz que estava na frente dele, olhando para ele e sabendo e vendo quem estava atrás dele, saiu da frente e disse, me desculpe por ontem, viu? Ora, Robert. E ele então estufou o peito. Cuidado! Mexe comigo não! Fique sabendo de uma coisa. Senão chama a irmã mais velha. E passou. O irmão mais velho dele não permitiu que ele o visse. Não permitiu que ele o visse. Ei, olha para o irmão que está do teu lado e diz, não mexe comigo não, porque eu sou velho. Porque assim está escrito, eu termino. Quem é que condena? Quem é que julga? Quem é que aponta? Quem é que critica? Quem é? Eu quero saber quem é. Quem é mesmo? Quem é? Quem é? Quem é a pessoa que me diz, por gentileza? Cadê? E diante do nosso irmão mais velho, porque depois você vai ver que está escrito, porque foi Cristo que morreu
Quem foi que morreu por nós? Quem foi que morreu por nós? Jesus de Nazaré. Amém? O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Cristo foi, se não, Cristo morreu por nós e ressuscitou para que juntamente com Ele também ressuscitássemos para a glória eterna. E aí depois você pode continuar lendo, que diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? É isso que você acha que vai te separar do amor de Cristo? Influenciar você de Cristo? Sim, é só você ler, está aqui escrito. Só você ver. Olha o que está escrito aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Amor que naquela cruz hoje está vazia, porque para a glória de Deus Ele está sentado à majestade eterna nas alturas. Meu Deus, em nome de Jesus, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação. Meu pastor, tanta tribulação, isso não vai te separar do amor de Cristo. É só um momento, vai passar. É só um momento, passa-se tempos de festa, se você olhar, Alisson, você não tem mais, querendo ou não, você é louco, tudo bem, mas eu duvido, Teodoro, se você tiver o mesmo pique que você tinha quando você tinha 15 anos de idade. Tudo passa. Passando. Abracatado com Jesus.
virá outra tribulação. Está escrito. Senhor, disse no meu coração. Na minha palavra. Você esqueci. Essa vida em que vem uma luta, você vem para você, mas tem hora que parece que a coisa, sabe, vai perder, vai quebrar. Termina aqui. Você vai os que estão viajando, Deus te abençoe.